Fala galera que acompanha o Três Cores, uma só torcida, estamos aqui novamente com um vídeo novo no ar e hoje pra falar de 10 curiosidades do São Paulo Futebol Clube, mano. E antes do vídeo começar, eu já gostaria de pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para não perder as próximas notificações de vídeos e envios do Três Cores, uma só torcida, demorou? Então, bora pro vídeo! A primeira curiosidade que muitos torcedores devem saber, imagino eu, mano, é que o São Paulo tem a terceira maior torcida do país, que gira em cerca de 14 milhões de torcedores e uma porcentagem de 9% das torcidas gerais, segundo pesquisas realizadas no ano de 2017. E assim, cara, muitos torcedores são paulinos falam em 16, 18, 15 milhões, mas eu não queria passar informação, mano, que eu acho, sabe, informação errada. Então eu peguei das últimas pesquisas realizadas, eu vou colocar o site aí nos comentários se você quiser conferir lá os números. Então é isso, mano, segundo as pesquisas, 14 milhões, 9% das torcidas gerais, o São Paulo tem a terceira maior torcida do futebol brasileiro. Segunda curiosidade é que a maior goleada que o São Paulo aplicou foi no ano de 1945 para cima do Jabaquara, mano, por 12-1 no Campeonato Paulista. A partida foi realizada no dia 8/7 de 1945, como eu já falei, pelo Campeonato Paulista, e lá o tricolor pra cima do Jabaquara aplicou a sua maior goleada, mano, 12-1. A terceira curiosidade que muitos torcedores devem saber também, imagino eu, né, porque é meio óbvio, é que o maior artilheiro da história do São Paulo é o Serginho Chulapa, mano, que foi campeão brasileiro com a gente em 77, ele possui 242 gols com a camisa tricolor, e mano, eu já vi gente criticar o Serginho Chulapa porque depois jogou no Santos e fez também história no Santos, e mano, eu não sei como consegue criticar o maior artilheiro da história do clube, mas enfim, parabéns Serginho Chulapa aí, o maior artilheiro da história do São Paulo, a nossa terceira curiosidade aqui do vídeo. A quarta curiosidade é que o primeiro título do São Paulo foi o Campeonato Paulista de 1931, vitória sobre os Gambás por 4-1 lá no Parque São Jorge, mano, que era o estádio dos caras na época. Assim, o Corinthians, ele já teve um estádio. E mais uma curiosidade sobre isso, mano, é que quem ganhou esse título foi o São Paulo da Floresta, que é o São Paulo. E você já se perguntou por que às vezes a gente fala que o São Paulo nasceu em 35 e às vezes fala que o São Paulo nasceu em 30? Então, mano, é por causa disso. Existia o São Paulo da Floresta, que se iniciou profissionalmente sendo campeão paulista, veio a falecer, digamos assim, no ano de 1935, e no próprio ano de 35 ele se recriou como São Paulo Futebol Clube, mano. É a mesma coisa, tá ligado? Mas quem ganhou o Paulistão de 31 era o famoso São Paulo da Floresta, que iniciou seu primeiro ano sendo campeão paulista numa vitória sobre o Corinthians por 4-1 lá no Parque São Jorge. Quinta curiosidade é que o primeiro título do São Paulo conquistado no Morumbi veio acontecer no ano de 1971, na vitória sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Naquele jogo o São Paulo ganhou de 1-0 do Palmeiras e o Morumbi estava lotado com extremas 115 mil pessoas, mano. E foi a primeira vez que o São Paulo gritou é campeão jogando no estádio do Morumbi. O São Paulo possui a maior goleada aplicada numa final de Libertadores, mano. Foi pra cima da Universidade Católica no ano de 1993 e a gente ganhou dos caras de 5-1, mano. E até hoje, jamais algum time fez esse tal feito, mano. Essa tal goleada, ainda mais jogando numa final. A sétima curiosidade, mano, é que todas as vezes que o Brasil foi campeão mundial, tinha jogadores do São Paulo. Mano, eu não vou listar todos aqui porque são muitos, mas vai estar aparecendo na tela aí, ó. Se liga. E assim, cara, se o Brasil vai ser hexa em 2018, não sei, vou estar torcendo, é claro. O Tite gosta muito do Rodrigo Caio, ele era o cara mais provável, junto ao Diego Souza, que fosse aí jogar a Copa na Rússia. Mas o Rodrigo Caio tá em uma fase e é muito novo, tem zagueiros mais qualificados que ele não vai. E o Diego Souza não preciso nem falar nada, né? Então, tipo assim, é possível que acabe essa hegemonia de todas as vezes que o Brasil foi campeão mundial ter o jogador do São Paulo. Mas até hoje, até o Penta conquistado em 2002, toda vez que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo na real, tinha jogadores, mais de um pelo menos, do São Paulo Futebol Clube. A oitava curiosidade aconteceu ainda nesse século XXI, que foi quando o São Paulo salvou o Corinthians de ser rebaixado no Campeonato Paulista. É, mano, se você não conhece essa história, então fica ligado.
O Corinthians jogou mal demais o Campeonato Paulista de 2004, mano, e acontece que chegou na última rodada com o São Paulo cumprindo tabela, e o São Paulo pegou o Juventus no Morumbi, mano, e se o Juventus ganhasse do São Paulo, ultrapassaria o Corinthians na tabela, porque o Corinthians já havia perdido a sua partida, e o Corinthians seria rebaixado no Paulistão. Mas como o São Paulo não entregou o jogo, como o São Paulo não deixou que o Juventus ganhasse no Morumbi, o Grafite fez 2 gols e o Grafite, junto ao São Paulo, evitou que o Corinthians fosse rebaixado no Campeonato Paulista de 2004. Nossa, mano, seria épico. Ser rebaixado no Paulista em 2004 e na Série B em 2008, no Campeonato Brasileiro, seria épico, mano. Mas não aconteceu. Grafite, você vacilou. Brinks, mano, o Grafite é campeão da Libertadores, campeão paulista, campeão do mundo, não vacilou não. Isso cobriu o feito dele. Mano, você sabia que o Rogério Ceni não foi o primeiro goleiro a fazer um gol pelo São Paulo? Então, velho, não foi mesmo. O primeiro goleiro a fazer um gol pelo São Paulo foi o jovem goleiro Moscato, não tão jovem hoje em dia, mas na época ele era bem novinho e não durou no São Paulo, tanto é que fez poucas partidas oficiais. Ele fez um gol, velho, em tempo real de jogo, mano, e não foi nem em penalidades, não. Foi numa partida, mano, de São Paulo e Uberlândia pelo torneio Rei Dadá. Olha o nome do torneio, Rei Dadá. E a partida, mano, era com o time do Expressinho, mas ainda assim não deixava de ser partida oficial. Se você não sabe o que é Expressinho, mano, procura no Google e veja como o São Paulo era tão fera na década de 90 que tinha um time Expressinho, mano, tipo um time B, tá ligado? Pra quem não sabe, outra curiosidade, né? Várias curiosidades aqui, mano. O São Paulo já chegou a jogar 2 partidas oficiais no mesmo dia, mano, velho. São Paulo na década de 90 não tinha pra ninguém, mas o foco não é esse, enfim. Moscato, velho, foi o primeiro goleiro a fazer um gol pelo São Paulo. E a última curiosidade, na minha opinião a mais legal, até porque se trata de toda uma história, o título do São Paulo no Campeonato Paulista de 1943. Assim, velho, de 1937 a 1942 só tava dando o Corinthians e Palmeiras nas finais do Paulistão, tá ligado? Só os dois eram campeão. E a imprensa em geral sempre zoava os rivais, mano, os outros rivais, porque só tava dando os dois. E uma vez lá numa conferência, mano, pra decidir quem era o campeão de 43, falaram que era só jogar uma moeda pra cima. Se caísse uma moeda de um lado era Corinthians e do outro era São Paulo. E um diretor do São Paulo não gostou dessa brincadeira. Ele intercedeu lá, mano, e perguntou, e o São Paulo? E pro São Paulo ser campeão? E aí voltaram a zoar o cara, mano, e falaram: quando a moeda cair de pé, o São Paulo será campeão paulista. E velho, a moeda caiu de pé. No ano de 1943, o São Paulo se consagrou campeão paulista. E no desfile na cidade de São Paulo, nas ruas de São Paulo, na hora de comemorar o título, o time do São Paulo desfilou com um carro alegórico em forma de uma moeda em pé, mano. Muito bizarro, velho. Na época isso causou uma repercussão gigantesca, mano. Essa história está no site oficial de São Paulo. O próprio São Paulo conta essa história lá. E o São Paulo mandou essa zoeira aí, mano. Desfilou com um carro de uma moeda em pé, só pra ironizar as frases que falavam que só seria campeão se o time de São Paulo tivesse uma moeda caindo em pé. E o São Paulo se consagrou campeão paulista de 1943. E depois foi campeão de 1944 também, só de zoas. E fica por aqui mais esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho para não perder as próximas notificações de vídeos e envios. A programação aqui, mano, é de vídeo todos os dias. Todas as redes sociais pessoais do canal estão na descrição, mano. Então se você quiser acompanhar lá, tamo junto. Muito obrigado pelo seu acesso e a gente se vê no meu próximo vídeo, demorou? Valeu!